Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Então, agora sim, já estamos lá no YouTube para você mandar aí o teu alô, mandar o teu recado, mandar o teu bom dia lá no nosso chat, que já acabou de ser interadíssimo por aqui, né? Então, é muito bom ter você junto com a gente. Pastor Pedro Moura, bom dia, meu irmão, tudo bem? Me ouve aí? Bom dia, Welber, você está bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Opa! E você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente bem. Estou vendo aí que o senhor está numa manhã de sol aí na cidade, né? Aí o dia, pelo menos daqui, eu acho que está sol, né? Eu não sei. Tá um dia lindo de sol. Olha aí. Eita. Já estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Nem mais, daqui a pouquinho a gente vai estar falando. Inclusive, hoje, o assunto de hoje vai ser top, hein, meu pastor? 3 virtudes cristãs, boas obras, oração e jejum. Esse vai ser o tema de hoje, do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Mas daqui a pouquinho, né? Claro, a gente vai ter ainda o nosso comercial, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter aí também, vai saber como é que andam aí o batismo cristão, né? Que é o mais novo livro que vai ser lançado, se Deus permitir, aí no final do ano. E então, além do Desvendando Versículos Difíceis, volume 2, né? Além do livro de Jonas, que inclusive já está disponibilizado para vendas, o livro de Jonas, né? Mas vai ser lançado oficialmente agora na Convenção Baiana em junho, né? E então, assim, vai ser top demais. E 3 livros só esse ano aí, o meu amigo pastor Pedro Moura vai estar lançando, mas a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho, né? Depois que a gente responder as perguntas do programa anterior, né? Que foi o programa anterior, não da semana passada, viu, gente? Da semana passada foi uma reprise, né? Que nós fizemos por aqui. Inclusive, vieram vários comentários, acho que vieram algumas perguntas. Você só recebeu perguntas sobre o programa da semana passada, pastor, que foi uma reprise, né? Mas tiveram, pelo menos para a gente aqui, chegou algumas coisas, né? E eu acredito que num momento oportuno o senhor vai estar respondendo também. Mas a pergunta do programa anterior ao vivo que fizemos aqui, que foi a chamada e fuga de Jonas, né? Claro, vieram aqui vieram 7 perguntas, né, sobre o tema anterior, que é o que a gente vai estar passando aqui para o pastor Pedro Moura, para ele estar respondendo, né? E daqui a pouquinho, então, a gente vem com o nosso assunto do dia de hoje, que é as 3 virtudes cristãs, são boas obras, oração e jejum. Bom, o pessoal que está no chat, né, eu acredito que já deve ter aí muita gente já aqui no nosso chat. Deixa eu só confirmar aqui com a galera da minha produção, deixa eu ver se eu consigo as obras e oração. Agora sim. Bom, o nosso chat está liberado, tá, gente? Está liberado aqui, ó. E você que também quiser mandar no nosso WhatsApp, 119 3003 0316, esse é o nosso WhatsApp para você estar mandando aí o teu alô, teu recado também lá no nosso WhatsApp, tá bom? Então, e claro, como eu falei, o nosso chat está aqui, está liberado, pode mandar o teu alô, teu recado também aqui na rede, através do nosso chat no YouTube, ok? Muito bem, são 10 horas e 20 minutinhos, meu pastor. Então vamos lá, vamos para as perguntas do programa que foi ao ar ao vivo, né? O último programa ao vivo que foi ao ar aí, que foi a fuga de Jonas, né? A chamada e fuga de Jonas. Vamos. O Welber, sim. Seria possível baixar um pouquinho o fundo musical? Sim. Tá muito alto aqui para mim. É? Agora, pastor. Peraí, só um pouquinho. Pronto. Beleza. Oi, meu pastor. Eu tô sem fone. Ótimo. Tá ótimo. Beleza. Maravilha. Bom, são 10 horas e 21 minutinhos, então vamos lá. Vamos
para as nossas perguntas do último programa ao vivo que tivemos aqui, que foi a chamada e fuga de Jonas. Então vamos lá. Posso mandar a primeira, meu pastor? Por favor. Então, a primeira é o seguinte, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas o programa passado houve uma questão que não conseguimos ouvir. Seria possível repeti-la? Foi quando o senhor estava falando sobre Jonas 1:13. De fato, houve uma interrupção. Ok. Uma pessoa ligou, não sei se você lembra, Lembro. e eu fui descartar a ligação, aí caiu. Caiu a ligação e ficou meio... Então houve essa dificuldade. Mas posso continuar? Sim. Se o ouvinte estiver com uma Bíblia disponível aí, por favor, acompanhe essa primeira parte do programa, abrindo sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, os primeiros 16 versículos de Jonas. Lembre-se que há um versículo, que é o versículo de número 17, que alguns manuscritos discordam, que ele pertença ao capítulo 2, outros entendem que ele não pertence ao capítulo 1, de modo que em algumas Bíblias, por exemplo, ele fica separado do 16 e fora do capítulo 2, versículo 1. É um filho pródigo aí, mas é muito interessante. Então, mas aqui a nossa leitura é até ao versículo 16, porque esse 17 tem uma ligação com o 16, tem uma ligação com 2, versículo 1, mas ele finaliza o de cima e introduz o de baixo. Então, sua Bíblia aberta, de preferência uma Bíblia de papel, porque você vai anotando as coisas que você... anotando a lápis, as coisas que você tem interesse de estudar mais um pouco ou de perguntar no próximo programa. Então, a questão que foi interrompida foi a questão do versículo 13 do capítulo 1. A pergunta era, pastor, os marinheiros temiam mais a Deus que o próprio Jonas. Isso é que ele está afirmando aqui. Que exemplo de temor a Deus no versículo 13. Eu peço que o Senhor comente um pouco sobre esse versículo. Ele diz, muito obrigado. É a pergunta de um casal. Aliás, o versículo 13 é o seguinte: entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, Jonas, por que eles remavam querendo voltar para a terra e não podiam? Porque Jonas havia dito que a única solução para aquela tempestade seria lançá-lo ao mar. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Então, mas aqueles homens rejeitaram essa ideia, essa hipótese. Aliás, a gente observa no livro de Jonas uma característica desse profeta. Não é uma boa característica dele. A de transferir a responsabilidade, né, a terceiros. Quer se jogar no mar, manda os outros jogarem. E então, mas ele mesmo não faz isso. Então, o versículo diz que os marinheiros se esforçavam
E a notinha exegética desse verbo, se esforçar, que é o verbo ratar, cuidado com a pronúncia, porque ratar é pecado. Mas ratar é fazer um esforço, além um excessivo esforço. É ratar. Então, eles remam como se estivessem querendo que o remo alcançasse a areia embaixo, né? Um esforço físico até a exaustão. Então, por que os marinheiros agiam assim? Eu imagino que por misericórdia, né? Por temor a Deus, por amor à vida. O amor à vida levou aqueles homens a remarem à exaustão. E eu estou me lembrando, o Elber, assim, com sentimento, com tristeza, de uma decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Ela, com a caneta dela, ela autorizou o aborto, a morte de crianças no ventre de suas próprias mães. A argumentação dela, para mim, é uma sentença de morte. Mas ela disse assim: o direito à vida, desde a concepção como fundamento para a proibição total da interrupção da gestação, como defendem alguns setores, e eu defendo, e você defende, Elba, e a igreja evangélica, batista, tradicional, também defende, mas ela disse que essa proibição não encontra suporte jurídico no desenho constitucional brasileiro. Ela está afirmando que o Brasil é um país abortista. Agora, olha a conclusão dela. É hora de colocar a mulher como sujeito e titular do direito, e não como uma cidadã de segunda classe, que não pode se expressar sobre sua liberdade e autonomia. Que facada, não é? Aquele gancho que tira a criança, que chama-se fórceps, a dificuldade daquele gancho é que a criança faz todo o possível para se livrar dele, lá dentro do ventre. Mas ele vai sendo tirado aos pedaços, né? Tira uma perninha, depois tira um braço, vai tirando. E isso a ministra chama de liberdade e autonomia. Então eu pergunto, qual é o valor da vida de uma criança para a ministra? É a liberdade de matá-la para colocar a mãe, a mulher, como sujeito e titular de direito. Isto é, no meu entendimento, o mais expressivo despojamento de compaixão, de amor à vida, de amor a um filho ou uma filha e de temor a Deus. O mais expressivo despojamento dessas maravilhosas bondades. Mas os marinheiros pagãos, eles não eram cristãos como a ministra, eles eram pagãos. Queriam cavar até a areia com seus remos, a areia embaixo, por amor, por compaixão, por respeito à vida e por temor a Deus. Esse Deus é o Deus de Jonas. Esse Deus é o Deus dos cristãos, mas não dos cristãos nominais, que defendem aborto como direito e autonomia. A segunda pergunta, Welber.
Vamos lá para a segunda pergunta, meu pastor. São 10 horas e 31 minutinhos em Brasília. Antes da segunda pergunta, pastor, deixa eu mandar um abraço à minha amiga Marluce Maria, que está aqui junto com a gente, a Célia Castro também, que já chegou por aqui pelo chat, a Maria Prazeres também está por aqui, mandando graça e paz, né? Todo mundo já plugado aqui na nossa programação, tem muita gente acompanhando a gente já no YouTube, se você quiser mandar o teu bom dia aqui no chat também, tá bom? Pode ficar à vontade. A segunda pergunta, meu pastor: seria possível o senhor falar um pouco mais sobre o nome Amitai, do pai do profeta Jonas? O senhor usou uma expressão que fala sobre o final, a última sílaba, do nome dele. Não conseguir anotar a palavra. Olha que coisa boa. É um termo técnico, e eu observei no dia que falei que uma explicação mais técnica não seria possível, porque demandaria algum conhecimento da língua hebraica, mas a gente fez explicando de uma forma menos técnica. O nome Amitai vem da palavra emet, em hebraico. A palavra emet, que significa verdade. Então, a forma Amitai é um caso em que no hebraico é conhecido como final hipocorístico. A palavra que ele não conseguiu anotar é a palavra hipocorístico hebraico. É um recurso dessa língua para alterar o final da palavra com o propósito de expressar carinho. Então, a terminação alterada no final, por exemplo, se for a palavra pai e eu empregar o recurso hipocorístico hebraico, vai ficar papai. Mãe, mamãe. Casa, casinha. Maria, Mariazinha. Sebastião, te amo. Isso é final hipocorístico. Então, foi isso que foi feito ao nome do pai de Jonas. E então, como Jonas é pomba, então aquela palavra introdutória do livro, né, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então, por causa do final hipocorístico, deveria estar em nossas Bíblias assim: a Jonas, filho da verdade, que é o caso do nome do papai dele, Amitai. Então, o final hipocorístico altera a terminação de um nome ou de uma palavra para expressar o que nós chamamos de carinho, tratamento carinhoso. Isso é uma característica da língua hebraica. Nós fazemos isso, não é? Mas não temos esse termo em nossa língua portuguesa. Acho que é mais ou menos por aí. Se não deu para explicar melhor, eu acho que pelo menos deu para ele anotar, não é? Porque ele não disse que não entendeu, não. Ele disse que não pôde anotar. Final hipocorístico com H, hebraico. Pastor, a de número 3, tá? Pastor, todo mundo fala mal de Jonas, porque ele não quis aceitar a ordem de Deus. Mas ninguém fala mal de Moisés, Amós, Jeremias, Elias. Todos eles e outros, de certa forma, resistiram ao chamado de Deus. Muito, muito interessante, não é? Agora, eu não entendo assim que todo mundo fala mal de Jonas. Veja, por exemplo, Jonas é filho de um profeta, ele é havido também
por profeta do Senhor. Jonas liderou o maior movimento de todos os tempos em questão de avivamento. Ele, evidentemente, deu motivos para elogios e para louvores, mas também para censuras e críticas, mas todos passaram por isso, né? Também não concordo com a ideia de que falar mal de Moisés, de que ninguém fala mal de Moisés, de Amós, de Jeremias, de Elias, etc., porque todos eles, do modo como aconteceu com Jonas, todos esses enfrentaram suas próprias dificuldades no cumprimento do chamado de Deus. Isso nunca foi um problema para Deus, porque todos aqueles que Deus escolheu para ir foram gostando ou não gostando. Então Deus não se importava com isso. Moisés questionou o chamado de Deus de tal maneira que a Bíblia diz que Deus perdeu a paciência com Moisés. E se irou contra ele. Deus se irou contra Moisés. É só ler Êxodo capítulo 4 para ver como Deus se irou com Moisés. Por quê? Porque Moisés resistiu, assim como Jonas também resistiu. Amós também resistiu. Deus o chamou, ele era um vaqueiro, Deus o chamou, e ele disse a Deus: olha, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Então, Jeremias também, quando Deus chamou, disse: eu sou uma criança. Como é que o Senhor chama uma criança para um mistério tão importante? Elias ficou depressivo, Elias queixou-se de que ele era o único profeta, e Deus disse que não, que ele era o único crente, Deus disse que não, que todo mundo queria matá-lo, não é? Então, todos esses que foram chamados por Deus tiveram seu momento de dificuldade. Então, em suma, a reação deles aconteceu, creio eu, por entenderem que Deus chamou a pessoa errada. O Senhor está chamando a pessoa errada. O Senhor não escolheu bem. O Senhor está equivocado quanto a mim. Por isso que eu afirmei acima que todos os profetas tiveram suas dificuldades no desempenho do ministério que Deus lhes deu. Então, a conclusão é que analisar realisticamente o trabalho de cada um deles não é a mesma coisa que falar mal. Nem falar mal de Jonas, nem falar mal dos demais profetas. É uma análise realística das características e do trabalho, não é? Que eles, uma avaliação do trabalho deles. A gente sabe separar a palavra inspirada. A palavra inspirada é inerrante, é irretocável, é soberana, é viva, eficaz, penetrante. Mas o homem que é usado por Deus, ele é falível, ele é pecador. E ele imprime, dentre outras coisas, as características dele na mensagem dele. Acho que é mais ou menos por aí, o Elber. Muito bem, 10 horas e 41 minutinhos, estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura em mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Ele está aí respondendo as perguntas do programa anterior, né, do último programa ao vivo, que foi o chamado e a fuga de Jonas. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para Cristina Meira também, que já está aqui junto com a gente, e a Célia Castro, ela fez um comentário aqui no nosso chat dizendo: com todo respeito à ex-ministra, considero
Ela não é ex, não, né? Ela continua. Rosa. Ah, não, é a ex mesmo. É. Considero uma mente baldia que se manifesta com tanta perversidade a um ser humano que não é uma apêndice da mãe, que o abriga apenas no máximo 9 meses. Eita, é desse jeito. Muito bem, obrigado, querida. Bom, próxima pergunta, meu pastor, a de número 4. Pastor, o senhor disse que uma das razões para Jonas não querer ir a Nínive é que ele era inimigo dos assírios. Eu não entendo como um crente pode ter inimigos, se Jesus disse que devemos amar o inimigo. A primeira coisa a dizer é que Jonas viveu aproximadamente 7 séculos antes de Cristo, então ele não conheceu essa mensagem. Jesus, né? Nem ele sabia que ele era crente, né, pastor? Essa mensagem de Jesus. Portanto, o amar o inimigo ordenado por Jesus não é do tempo dele. Mas, mesmo que Jonas tivesse conhecimento disso, ele não seria diferente dos demais crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Davi teve inimigos. Todos os servos de Deus tiveram inimigos. E Davi pediu a Deus que eles fossem punidos. Orações imprecatórias, né? Davi matou seus inimigos. No segundo livro de Samuel, só em um lugar que é chamado de Vale do Sal, Davi matou 18 mil inimigos, edomitas. Então, amar, orar e perdoar os inimigos é mandamento, mas não nos isenta de ter inimigos. Ninguém está livre de ter inimigos. Todos os profetas tiveram inimigos que os perseguia e os amava e os matava. Lembrem-se que Jesus falou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, eu estou lendo na Almeida Revisada, da IBB, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, ter inimigos é uma realidade. E Jonas teve inimigos. Não somos melhores que os profetas, nem que os apóstolos. E, inclusive, Jesus disse que tem inimigo dentro de casa. Em Mateus capítulo 10, Jesus disse que os inimigos do homem são os da sua própria casa. É filho contra pai, é pai contra filho, é mãe contra filho, é sogra contra nora, nora contra sogra. A questão é, se não somos nós que os perseguimos e maltratamos, e na verdade não somos, então eles são inimigos gratuitos. E essa realidade é uma realidade inescapável. Então, não tem que... eu não posso estranhar que Jonas tivesse inimigos, porque a gente não está livre dessa realidade. Acho que é mais ou menos por aí. Pastor, agora são 10 horas e 46 minutinhos. A pergunta de número 5 diz assim: pastor, eu falei na minha igreja sobre o pastor etíope Tadessa Sai, mas eu não soube dizer onde encontrar informações sobre ele. Será que o senhor poderia dizer alguma coisa para me ajudar? Os irmãos da igreja ficaram muito interessados em conhecer o ministério desse irmão.
O pastor etíope, Tadessa Sai, pode ser encontrado, somente digitar no YouTube esse nome, Tadessa Sai, T-A-D-E-S-S-A, o segundo nome, A-S-S-A-Y, Tadessa Sai. Colocar esse nome na janela lá do YouTube, vai encontrar muita coisa sobre esse famoso missionário etíope. É um homem que faz um trabalho fantástico. Já foi preso várias vezes, já foi colocado com correntes, fios elétricos no corpo, por 2 vezes não funcionou. Chamaram especialistas, eletricistas, fizeram o trabalho correto, mas também não funcionou. E toda vez que ele é preso e é solto, ele volta para fazer o mesmo trabalho. Onde tem um funeral, ele vai pregar, onde tem um sepultamento, ele vai pregar, e então esse ministério dele é um ministério que já alcançou o mundo. E o nosso pedido, inclusive, na ocasião que falamos, é que a igreja deve orar por esse ministério do pastor Tadessa Sai e até consultar na igreja o pastor sobre a possibilidade de alguma forma, alguém sustentar o ministério, ajudar a sustentar o ministério do pastor etíope Tadessa Sai com suas ofertas. Acho que é mais ou menos isso aí. Muito bem. A próxima pergunta, meu pastor, é a seguinte. Pastor, qual é o nome do teólogo e o nome do livro dele? Estou me referindo ao que disse que não se deve esbravejar mais contra o mais de Deus. Eu sei que o livro está em inglês, mas eu posso ler em inglês. O Dr. Blair que disse que o crente não deve esbravejar mas contra o mas de Deus. Aquela sequência dessa adversativa que aparece no livro de Jonas, né? Mais os marinheiros queriam, mais Deus lançou a tempestade, mais Jonas desceu para o porão, mais o capitão se assustou com Jonas dormindo na tempestade, mas Jonas disse, podem me jogar no mar, mas Deus preparou um peixe. Então, está cheio dessa adversativa. E então o Dr. Blair, no seu livro Vivendo Obedientemente, ele diz que não se deve esbravejar mais contra o mais de Deus. Living Obediently é o nome em inglês, não sei se tem em português, mas ele disse que ele pode ler em inglês. Acho que é isso. São 10h50. A última, pastor, a última questão. Pastor Moura, a pessoa está dizendo, peço desculpas, mas o tema do programa passado foi chamada e fuga de Jonas. Eu penso que deveria ser chamado em vez de chamada. E se o senhor não se importa de comentar, eu vou ficar agradecido. Então, eu agradeço a observação dele, optando pela acepção chamada e rejeitando a acepção chamado. Mas talvez ele não tenha reparado bem, mas chamada e chamado são substantivos sinônimos. A diferença é que um é masculino e o outro é feminino. Então, portanto, eu posso dizer a chamada do profeta Jonas, como posso dizer o chamado do
profeta Jonas? Olha, eu agradeço esse tipo de pergunta e incentivo, sempre que houver uma dúvida, né? Por favor, pode enviar a observação sem precisar pedir desculpas. Se tem dúvida, então o nosso programa é para isso. Principalmente dúvidas sobre texto bíblico. Essa foi a última então, meu pastor. São 10 horas e 52 minutinhos. Bom, já já a gente vai para o nosso tema de hoje, né? O nosso tema de hoje, as 3 virtudes cristãs: boas obras, oração e jejum. Daqui a pouquinho a gente vai estar entrando nesse bate-papo com o pastor. Mas antes, eu vou direto para o alô, pastor. O alô de hoje vai para quem? Olha, o alô de hoje é bem familiar. É para meu filho, Saulo Moura, professor, e a esposa dele, Juliana Moura, professora, porque eles, no fim desta semana, estão casando a filha primogênita, Ana Clara Moura, na cidade de Campbellsville, aqui perto, a umas 90 milhas daqui, da cidade de Louisville, e após o programa nós vamos viajar para lá e participar dessa festa, dessa alegria de estarmos casando a nossa segunda netinha, e a primeira primogênita dele, a outra é Gabriela, que é filha da nossa filha Leila e do Dr. Eduardo. E dele já temos uma bisnetinha que se chama Bianca, que está aqui do lado, e de vez em quando a gente está ouvindo o chorinho dela. Se ela aparecer por aqui, eu vou colocar ela aqui na tela para você conhecer mais uma perfeição do Senhor. Amém. Então, o alô para Saulo, para Juliana, o alô para a família deles, não é? Eles têm a Ana Clara, que vai casar, eles têm a Beatriz, eles têm a Ana, uma outra Ana, e tem o Tiago, que é o caçulinha da família deles. Então, alô, parabéns, bênçãos do alto, da terra, como Jacó abençoou seus filhos, e eu dedico a eles o capítulo 49 do livro de Gênesis, versículo 25, onde está essa bênção de Jacó para seus filhos. Parabéns, filho, parabéns, minha nora, parabéns, família, lá em Campbellsville. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Aparecida Moraes também, que já está por aqui, mandando a graça e paz. Bom dia para todo mundo, seja muito bem-vinda, querida. A Dulce Moura também apareceu por aqui, né? A nossa querida irmã Dulce também já apareceu aqui no nosso chat, participando da nossa programação. E a Célia Castro, ela fez o seguinte comentário: Ana Clara é linda, herdou os doces olhos de minha mãe Nice. Olha aí. É muito linda. Minhas netas são todas lindas. Desculpe a franqueza, mas elas são... a falta de modéstia, a Dulce completou aqui, mas elas são muito lindas. E a bisneta é outra perfeição de Deus. Amém, glória a Deus. Muito bem, 4 minutinhos, faltando para as 11 horas. Pastor, e aí, me conta, e como é que está o Batismo do Cristão, o mais novo livro aí? Em que pé que estamos trabalhando nele intensamente, dentro das nossas possibilidades, trabalhando
o batismo no Antigo Testamento, o batismo no Novo Testamento, a circuncisão como símbolo de batismo, né? A circuncisão dos meninos até o 8º dia, todas as consequências disso, como é feito esse trabalho hoje, né? Como é que a importância de circuncisão, falando também também aquela linguagem de Paulo, né? Acautelai-vos da falsa circuncisão, essas coisas, onde aparece esses textos sobre circuncisão, nós estamos observando, para mostrar a circuncisão como um sinal, como um pacto de Deus, não é? Com Abraão, para todas as gerações. E os judeus mantêm esse pacto de Deus na vida deles até os dias de hoje, porque eles entendem que é ordem perpétua de Deus, né? Forma de batismo, batismo de criança, batismo de bebês, tudo isso nós estamos abordando dentro do ensino do Novo Testamento, né? E colocamos o batismo do Senhor Jesus como o modelo do batismo cristão. Falamos sobre o batismo de João e falamos depois sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também observamos que a ideia de mergulhar é a ideia que é tirada do termo baptismos, ou do substantivo baptisma, mas não é somente a forma, mas a autoridade de quem batiza. E a gente lista, evidentemente que baseado no ensino do Novo Testamento, quem é que tem autoridade para batizar e quem é que não tem autoridade para batizar. Por exemplo, uma igreja que não aceita a Trindade, não tem autoridade para batizar. Uma igreja que segue o judaísmo, que se louva no judaísmo para suas doutrinas, essa igreja não tem autoridade para batizar. De modo que vai por aí uma lista de quem é a igreja batista tradicional, que é uma igreja que se louva no ensino neotestamentário. Essa igreja tem autoridade para batizar. E a igreja que autoriza o pastor a batizar. Mais ou menos por aí, Welber. Muito bem. Então, em janeiro, o lançamento oficial, né, vai ser na Convenção Nacional. O livro de Jonas, que o pastor está comentário, né, do livro de Jonas, ele vai estar lançando na Convenção Baiana, né, agora em junho, né, que vai estar acontecendo. E o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 2, ele vai estar lançando também lá na convenção, né, pastor? Na convenção. Deus quiser. Muito bem, em janeiro. Gente, olha só, para você adquirir o livro Ministério Pastor, ou um dos livros do pastor, primeiro você vai lá, você quer conhecer os livros do pastor, além desses 3 que eu falei que ainda vão ser lançados, se bem que o livro de Jonas já está disponibilizado para vendas, tá? Mas oficialmente vai ser lançado agora em junho, e mais os 2 que serão lançados no fim do ano. E temos outros, o pastor tem vários títulos também que você pode adquirir. Claro, acho que nem todos estão disponíveis, né? Mas alguns sim. Mas para você descobrir quais os livros ou quiser conhecer mais, os títulos estão lá disponíveis lá no Facebook do nosso querido pastor, que é PR Pedro Moura. Vai lá que tem os títulos, aí você vê qual que te interessa, né? E entre em contato no e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com.
ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para pedido de livros. E para você que quer participar do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, com perguntas, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar no próximo tema, e na semana que vem você pode mandar perguntas em cima desse próximo tema, sem problema, que ali a gente vai estar aqui, o pastor vai estar aqui respondendo, se Deus permitir, na próxima sexta-feira. Então, para você participar, você que tem alguma dúvida, que gostaria, né, de esclarecer, de repente você acreditou, como eu costumo falar aqui, acreditou numa coisa a vida todinha e de repente alguém veio e pregou o contrário, né, como a gente já viu aí várias vezes, várias situações acontecendo, ou vice-versa, né, de repente você descobriu algo na Bíblia que você nunca tinha ouvido falar, né, e aí alguém pregou ou você ouviu falar e tal, e ficou bolado com isso. Então você vai mandar para desvendandoversículosdifíceis@gmail.com. desvendandoversículosdifíceis@gmail.com. Esse é o e-mail para você mandar as suas perguntas. Inclusive, quero mandar um abraço aqui, pastor, para o pastor Ederson Araújo, que até fez uma pergunta aqui, né? Ele está dizendo assim: graça e paz, parabéns pela programação, muito eficiente. Dentro do contexto que o pastor falou sobre inimigos dos profetas, como o pastor pensa se um criminoso entrar na casa de um cristão? Então, ele fez essa pergunta. Eu vou pedir, né, pastor, que até por conta do nosso tempo, eu vou pedir para o nosso querido pastor Ederson mandar lá, então, para desvendar. Não sei que o pastor queira fazer algum comentário, mas inicialmente eu vou pedir para que ele possa mandar essa pergunta lá para desvendando versículos difíceis, @gmail.com, né? É uma pergunta atual, tem, como ele falou, botou dentro desse contexto de inimigos e tal, mas uma pergunta, né, de hoje, né? Assim, o que nós faríamos se um criminoso entrar dentro de casa? Né? E cada cristão vai ter uma reação, eu acho, nesse negócio aqui, viu? O pastor Ederson, mas ele quer um respaldo, vamos dizer assim, bíblico para isso, né? Bom, como é o nome do pastor? Ederson Araújo. Tá bom. Eu vou responder para ele, sim. Vou incluir na lista de perguntas. Muito bem. Então tá. Pastor Ederson, mais uma vez, obrigado, querido. Deus te abençoe. Meu pastor, então vamos lá para o próximo assunto? Vamos sim, por Tem mais favor. alguma coisa, pessoal, que ele gosta de comentar? Não, né? Então vamos para o próximo assunto. Olha, não, deixa. Olha aí, o Uau participando aí. Como é que é o nome do Uau aí? Como é que é o nome como é que é o nome do cachorrinho aí, pastor? Neve. Neve, olha aí. É. O Neve. Ela é branquinha, branquinha, cor de neve. Olha aí. Legal. Qualquer coisa que chega aqui, um carro, coisa, sim, ela tem a obrigação de avisar todo mundo. Ela tem a obrigação de avisar. Muito bem. Então, o nosso tema de hoje: boas obras, oração e jejum, né? Esse é o tema de hoje. O texto que o pastor está usando como base vai ser Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15, né? Por ser um pouco extenso, a gente não vai ler. Você que está aí com uma Bíblia de papel, por favor, não é isso, meu pastor? Acompanhe aí, marque direitinho na tua Bíblia para você possa ler aí diversas vezes, né? E depois acompanhar aí esse estudo que vai estar sendo liberado a partir de agora. Estamos ao vivo, o pastor está nos Estados Unidos, diretamente de Louisville, nos Estados Unidos, e a gente está aqui ao vivo, são 11 horas e 5 minutinhos. Bom, posso ir para a primeira, meu pastor? Sim. Boas obras, oração e jejum é o tema. A primeira pergunta: por que no Salmo 64, versículo 4, o nome de Deus é Já? Perguntei ao professor da minha classe de EBD e ele disse que é porque Deus está sempre com pressa. Posso mandar para o pastor aí, depois o senhor vai só respondendo? Vou responder. Oi? Olha, o Elber, posso responder? Pode. Olha, essa pergunta não faz parte do tema
Mas ela veio logo depois do último programa e eu prometi à pessoa que no primeiro programa ao vivo eu responderia isso, Sim. sobre esse nome já, no Salmo 64, versículo 4. Por que que o nome de Deus é Já? E a pessoa que respondeu para ele disse que é porque Deus está sempre com pressa. Mas olha, não, não, infelizmente não tem nada a ver. O já, que em nossas Bíblias, inclusive, é o J-A com acento agudo, mas não deveria ser. Deveria ser J-A-H sem acento agudo. Porque a ideia de Deus ter pressa, ela é suportada se a palavra é já, J-A. Mas não é essa palavra que está na lição, na lição original. A palavra que está lá é J-A-H, não é? Então, a ideia desse advérbio, J-A, tem que ser descartada, porque é uma transliteração equivocada. A transliteração é J-A-H. Agora, J-A-H, o que é isso? É uma representação abreviada, uma redução do tetragrama sagrado. Eu quero lembrar que o tetragrama sagrado é o nome inefável de Deus, aquele nome impronunciável de Deus, composto de 4 consoantes, Y, H, W, H. Essas 4 consoantes não tem como serem pronunciadas. Ninguém pronuncia Y, H, W, H. Ninguém consegue pronunciar. Ninguém pode ler essas 4 letras. Por isso que quando um judeu, na leitura da Torá, ou qualquer outra leitura, ele se depara com esse nome, ou ele permanece em silêncio, ou ele substitui essas 4 letras pelo nome Adonai, que significa meu Senhor, ou ele usa a expressão Hashem, que é o nome. Então, eu já expliquei, por exemplo, que nós brasileiros dizemos se Deus quiser. Mas o judeu não diz se Deus quiser, ele diz se o nome quiser. Então, para não pronunciar o nome de Deus. Então, já são as 2 letras consoantes desse maravilhoso nome do nosso Deus, que são as 2 consoantes YH. O A que aparece aí é porque o som de YH seria já, mas como não há vogal, então ela é introduzida por causa do som dela, que está dentro daquelas 2 consoantes. Então, o nome de Deus é J-A-H, uma representação, uma representação de uma abreviação do nome inefável de Deus. Welber, você me dá licença para eu apresentar uma figura aqui? Essa aqui é Meu Deus! Bianca. Essa é a Bianca. Olha a Bianca, meu Deus, está enorme a Bianca, hein, rapaz? Meu Deus! Ela está com 3 meses e ela, o que eu tenho dito é mais uma prova da perfeição de Deus. Amém. Aqui do lado está a mamãe dela. Chega aqui, Gabriela. Gabriela, minha neta
primogênita é a mamãe da... Oi, Gabriela, Deus abençoe. Obrigada. Você também. Coisa E boa. aqui está o Jonah, que é o papai. Chega aqui, Jonah. Jonah é o papai da... Jonas, Deus abençoe, meu irmão. Amém. Obrigado. Então, fica aí para nossos Eita aí. amigos conhecerem essa coisa linda que Deus nos deu. É a nossa primeira bisneta, Bianca. Uma princesa, meu Deus. Amém. E por falar em Bianca, como vai a Elisa? Tá bem, meu pastor, graças a Deus, tá bem. Tá lá na casa dos outros avós, inclusive daqui a pouco a gente já marcou uma visita lá, porque ela tá uma semana já longe daqui, né? Essa semana a gente teve que se ausentar aqui também. Eu estava numa missão aí, e aí ela foi para casa da outra avó, né? E daqui a pouco a gente vai lá para vê-la, né? Tá uma graça também, tá só crescendo, gordinha também. Tá linda. Fez 2 meses agora, dia 3, né? E- Ela é um mês mais nova do que a Bianca, né? É, A Bianca está com 3. Olha aí, que legal. Elisa, Deus abençoe Elisa. Amém. Explodiu o fofômetro aqui, explodiu, ó. Todo mundo entrando aqui para comentar também. Legal. Muito Depois eu bem. quero saber dos comentários. Muito bem. Bom, vamos lá para a segunda pergunta, meu pastor. Vamos sim. Pastor, para mim o ideal seria o senhor analisar todo o capítulo 6 de Mateus. Mas, como eu não sei se é possível, gostaria de fazer algumas perguntas que são minhas e de irmãos da igreja. Aí a pergunta é, pastor, o que é mais importante? Boas obras, oração ou jejum? A de número 3. Não, teria que ser a de número 2, não? A de número 2, eu achei que era a número 3, que seria a pergunta da número 2. É isso ou não? Não, a número 2 é sobre a Deixa eu ver aqui no texto original. hipocrisia. Acho que na hora de separar aqui, acho que a gente foi separado errado, né? Será que foi isso? Você quer que eu leia? Por favor, eu não tenho aqui não, meu pastor. Eu só tenho, só chegou até só até os 2 pontos. As perguntas então não vieram. Eu achei que seria as próximas aí. Então, a primeira, depois dos 2 pontos, tem assim: Jesus ensina sobre boas obras, oração e jejum. E eu pergunto, por que em todos os casos ele fala em hipocrisia? Na verdade, ele diz, não seja como os hipócritas. Quando você fizer boas obras, não seja. Quando você orar, não seja. Quando você fizer jejum, não seja como os hipócritas. Então, vou dar uma rápida explicação sobre isso, porque a palavra hipócrita originalmente não pertencia ao léxico português, não é? Ela veio para a nossa língua através de um método que é chamado de transliteração. E transliteração é diferente de tradução. Na tradução, a gente busca a palavra correspondente. Então, por exemplo, quando eu digo Laila em hebraico, a tradução é noite em português. Palavra correspondente. Laila, noite. Laila, noite. Isso é tradução. Quando eu digo batismo em português, não é tradução. É transliteração da palavra baptisma, ou baptisma, acento no baptisma, sim, isso é transliteração. Batismo é transliteração de baptisma. Agora, se fosse tradução, baptisma seria mergulho. Então, transliterações são boas, nomes de pessoas, nomes de lugares, etc. Mas transliteração também cria dificuldades. Por exemplo, se ao invés de transliterar
a palavra baptisma, o tradutor, João Ferreira de Almeida, houvesse traduzido por mergulho, então ninguém perguntaria: batismo é por imersão ou por aspersão? Porque não tinha a palavra grega, mas tinha a palavra portuguesa. E ninguém vai perguntar se mergulho é por imersão ou por aspersão. Então, a transliteração, nesse caso, cria uma certa dificuldade. Né? Por quê? Porque batismo é mergulho. Batismo é imersão. Voltando à palavra hipócritas, que foi uma transliteração de hipocritez, se o tradutor para o português, o João Ferreira de Almeida, ao invés de transliterar, traduzisse, hipócrita seria ator, atriz. Então, o que Jesus ordena é: quando você estiver fazendo boas obras, não seja um ator, não seja uma atriz. Quando você estiver orando, não seja um ator, não seja uma atriz. Quando você estiver jejuando, não seja um ator, não seja uma atriz. Porque o ator, a atriz, recebem os aplausos da plateia. A recompensa deles é aqui mesmo, no palco, na terra, na ribalta, lá onde ele está levantado diante do seu público. Mas a recompensa do crente, não. Do crente que obedece à ordem de Jesus, a recompensa deles vem de Deus, do Pai que está nos céus. Ao fazer boas obras, não seja ator. Ao orar, não seja ator. Ao jejuar, não seja ator. Seja você mesmo diante de Deus. E Jesus até sugere: entre no seu quarto, ore ao teu Pai que vem em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Seja você mesmo diante de Deus. Agora, que é aquela segunda. Foi invertido, né? Agora sim é de número 3, então, né, meu pastor? É. Muito bem. Pastor, o que é mais importante? Boas obras, oração ou jejum? Então, é uma pergunta recorrente. Os crentes sempre estão perguntando sobre isso. Mas Jesus não fala sobre relevância. Jesus não fala sobre sobreposição. Jesus não fala sobre a posição, uma palavra só, de uma virtude sobre as outras. Pelo contrário, trata-as com igualdade de importância. Por quê? Porque as três são virtudes cristãs ensinadas por ele para a prática da igreja. A prática das boas obras. A prática da oração. A prática do jejum. E uma observação sobre a prática das boas obras, sobre a prática da oração, sobre a prática do jejum. Nenhuma dessas práticas salva. Boas obras, não faça boas obras para ser salvo. Não ore, não jejue para ser salvo. Porque a salvação vem do Calvário. A salvação vem do sangue de Jesus. A salvação vem da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, essas três virtudes são para a prática dos crentes. Mas a salvação vem por Jesus. E praticamos boas obras porque somos salvos.
não para sermos salvos. Oramos porque somos salvos. Jejuamos porque somos salvos. Então, temos que distinguir, não é, a prática dessas virtudes da salvação que vem do Calvário, que vem do sangue de Jesus. E fazer... Paulo diz em Efésios que nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos fazendo boas obras. Porque somos crentes. Então, quando você fizer uma boa obra, que a pessoa vier e etc., por amor a Jesus, é que eu estou fazendo isso para você. Ok, meu irmão? Muito bem. Agora são 11 horas e 21 minutinhos. Vamos para a quarta perguntinha. Pastor, a oração do Pai Nosso é conhecida como a oração modelo. Como a igreja deve usá-la? Eu ouvi um pregador dizer que a nossa oração tem que ser sempre o Pai Nosso. Porque Jesus disse, portanto, vós oreis assim. O que o Senhor diria sobre isso? É possível? Então, olha que dúvida interessante, não é? A ideia de sempre orar a oração do Pai Nosso e não fazer nenhuma outra oração. Por quê? Porque Jesus disse, vós orareis assim. Não me parece que seja esse o uso da oração do Pai Nosso. Porque se tornaria um caso explícito, claro, de recitação. Oração não é recitação. A palavra que a gente conhece da outra igreja, reza, em latim significa recitare. Rezar é recitar. E essa palavra, reza, não aparece em nenhum lugar no Novo Testamento. Pode ser que alguma tradução tenha isso, mas não é lição original, não é leitura original. A palavra reza, recitare, é do latim, e a Bíblia original do Novo Testamento é grego, não é latim. Então, é evidente para mim e importante recitar o Pai Nosso em nossos cultos, ou um crente recitar o Pai Nosso em suas orações. Eu, muitas vezes, em minhas orações, eu recito o Pai Nosso, ou cantar hinos, não é? Nosso Pai que estás nos céus, que é hino do cantor cristão, ou outros hinos tão famosos que são cantados sobre a letra do Pai Nosso, é soleníssimo. A igreja se levantar e recitar, junto com o dirigente, o Pai Nosso, de grande importância. Mas não existe essa ideia de que a nossa oração tem que ser sempre o Pai Nosso. Não, porque Jesus disse, portanto, vós orareis assim. O Elber, deixe-me colocar o cabo aqui do meu celular, porque a bateria está indo embora. Acho que agora sim. Então, porque Jesus Cristo disse, portanto, orareis assim, não foi isso que Jesus ensinou com essa expressão. A oração do Pai Nosso é um modelo do que devem ser as nossas orações. Eu me lembro que eu fiz uma palestra para um grupo de policiais federais
E um deles, no dia seguinte, mandou uma mensagem para mim através de um outro policial federal que foi o crente que os levou a aquele. E então ele ficou assim, ele gostou da palestra, que foi sobre a oração do Pai Nosso. E ele disse coisas que ele não entendia antes. E uma das coisas que ele disse foi essa ideia de que a oração do Pai Nosso não é uma reza, não é somente para ser recitada, mas que ela é um modelo de oração. Então, é um equívoco, né, prejudicial à doutrina bíblica, porque a oração do Pai Nosso é uma composição de pequenas orações, cujo conteúdo de cada pequena oração deve estar em nossas orações. Todas as orações devem estar contidas na oração do Pai Nosso, disse Agostinho de Hipona, aquele teólogo africano. Ele ainda diz que as orações do Antigo Testamento estão incluídas na oração do Pai Nosso. Ela é o modelo da oração. Então, o conteúdo da oração do Pai Nosso é que deve ser ensinado na igreja. Qual é o conteúdo? Primeiro, a paternidade de Deus. Jesus disse, quando você orar, diga Pai. Ele não disse Mãe, ele não disse Espírito Santo, ele não disse Jesus, ele não disse ore a mim, ele disse ore ao Pai, não é? Paternidade de Deus, e o Pai é o que está nos céus. Então, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, tudo quanto pedirdes ao Pai. Jesus orava a Deus. Então eu não devo orar a Jesus, eu não devo orar ao Espírito Santo, porque Jesus disse, ore ao Pai. E aí você pode perguntar, mas Jesus não é Deus? É. Mas o papel de Jesus na oração é outro papel. O papel de Jesus na oração é o nome. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome. Oração sem o nome de Jesus... mesmo que aquela música do Maluco Beleza, né? Zunt Vapit Blue, não sei como é, não vai para lugar nenhum, né? Oração sem o nome de Jesus não vai para lugar nenhum. É carta que colocou na caixa do correio sem endereço. Então o papel de Jesus, o papel do Espírito é ajudar. Ele ajuda. Eu não preciso pedir a ele. O papel dele é ajudar a minha fraqueza, porque eu não sei orar como convém. Ele revisa a minha oração. Aquilo que eu não sei, ele revisa para que o Pai atenda, para que a minha oração chegue ao trono da graça. Qual é o outro conteúdo? Eu sou responsável pela santificação do nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Então, quando eu dou um mau exemplo no trânsito, eu não estou santificando o nome de Deus, eu estou atraindo blasfêmia. Quando uma pessoa diz, você não disse que é crente? Eu estou atraindo blasfêmia. Eu não estou santificando o nome de Deus. Mas eu sou o responsável. O reino de Deus que eu devo ansiar, venha o teu reino, é passado, presente e futuro. No passado, Jesus orava, no passado, Jesus ensinava, pregava e curava. No presente, a igreja prega o evangelho, anuncia o reino. No futuro, é o reino escatológico, quando Jesus virá para reinar. Por isso que Paulo diz, convém que ele reine. E ele já está começando a reinar. Mas ele não está reinando ainda de todo. Por quê? Porque ele ainda vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Lembra-se daquela pergunta que o crente fez, dizendo que o crente não pode ter inimigo? Olha aqui, Jesus tem inimigos.
colocar embaixo dos seus pés todos os seus inimigos, 1 Coríntios 15. Então, o que Paulo está mostrando é que o Senhor Jesus já começou a reinar, mas ainda vai reinar até dominar seus inimigos, e o último é a morte, diz Paulo nesse capítulo. Então, esse conteúdo deve estar em todas as nossas orações. Isso sim. A repetição é importante, mas não é somente a repetição, para não virar a reza. Mas é importante que eu saiba o conteúdo da oração do Pai Nosso. É isso aí, meu amigo. Muito bem, são 9 horas, quem me dera, hein? 11 horas e 31 minutos. Quem me dera que fosse 9 horas ainda. 11 horas e 31 minutos em Brasília. A próxima pergunta, meu pastor, de número 5. Pastor, o que significa não nos deixes entrar em tentação? É entrar em tentação ou cair em tentação? Olha, não nos deixes entrar em tentação. Primeiro, qual é o termo, não é? Usado pelo Senhor, entrar ou cair. A palavra grega esferol, que seria não nos lidere em uma tentação ou não nos traga a uma tentação, tem que ser descartada, porque a gente tem certeza que Deus não vai fazer isso. Mas então a sugestão seria subdividir essa questão. Primeiro, porque Tiago, o irmão do Senhor Jesus, deixa claro que Deus não tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13, e Tiago explica por que Deus não tenta. Sabe por que Deus não tenta? Porque para tentar é preciso ser tentado. E Deus não pode, Deus não é tentado pelo mal. Por isso ele não tenta ninguém. Então Deus testa sem tentar. Deus prova sem tentar. A segunda questão aí que faz a confusão é que a palavra tentação pode ser, e aqui deve ser, substituída por provação ou tribulação. E qual é a confusão que essa palavra traz? É originada na palavra grega peirasmos, porque peirasmos tanto pode ser usada para provação como para tribulação. É a mesma palavra. Então, por causa disso, o crente deve orar. Jesus ensinou em Lucas 22, versículo 40, orai para que não entreis em tentação. Para que você não escolha a tentação. A ideia de cair em tentação não é uma boa ideia. O crente não cai em tentação. O crente escolhe ser tentado, mesmo porque a palavra diz que com toda situação de tentação, Deus dá uma porta para o crente escapar. Mas o crente pode escolher aquela porta ou a tentação. Então, eu escorreguei e caí em tentação. Negativo. Eu escolhi a tentação. Porque a tentação me dá mais prazer, mais alegria, etc. Pecado sempre dá prazer. Mas ele tem consequências. E nós temos que arcar com as consequências do pecado. Transgressão
dá prazer, mas eu tenho que arcar com as consequências da transgressão. Então, a ideia aqui é me ajude, Senhor. Na hora de eu fazer a minha escolha, o Senhor já me deu a porta. Me dê forças para eu escolher a porta que o Senhor abriu para fugir da tentação. Mas há uma outra interpretação que é interessante, é bem consentânea com tudo que estamos explanando aqui. E seria essa, por exemplo, não nos deixes cair na tentação de não orar ao Pai. Unicamente ao Pai. Não nos deixes cair na tentação de orar ao Espírito. A Bíblia diz que isso é uma tentação, porque a Bíblia não ensina a orar ao Espírito. Há pessoas que oram ao anjo da guarda. Não há essa oração no Novo Testamento, isso é tentação. Há pessoas que oram aos apóstolos, a Pedro, a Paulo, etc. Não tem essa oração no Novo Testamento, isso é tentação. Há pessoas que oram a Maria, a mãe do Senhor Jesus. Não há uma única oração a Maria no Novo Testamento, isso é tentação. Então, Jesus é quem dá o maior exemplo de a quem a oração deve ser dirigida. Ele diz, eu rogarei ao Pai. Paulo disse, dobro os meus joelhos perante o Pai. Jesus diz, tudo quanto pedirdes ao Pai. Então, em meu nome, ele vai fazer isso. O papel do Espírito é ajudar. O papel de Jesus é emprestar o nome. Não nos deixes cair na tentação de não santificar o nome de Deus. Isso é uma tentação. Proceder mal, mau exemplo, mau testemunho. Mal viver dentro de casa, diante dos filhos, dando mau exemplo a eles. Crente falando palavrão dentro de casa. Os filhos vão aprender isso. Mas Jesus disse, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Palavra torpe em grego é sarpros, que é o nome do sapo. Então Jesus disse, nenhum sapo podre saia da tua boca. Isso é não santificar o nome de Deus. Não nos deixes cair na tentação de não buscar, de não trabalhar e de não ansiar pela vinda do reino. Venha o teu reino. É uma oração. Mas eu preciso buscar. Jesus disse que é a prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino. E a justiça do reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O crente precisa buscar o reino, trabalhar para o reino e ansiar pela vinda do reino. Escatológico. O reino passado deve ser motivo de nossa gratidão, porque Jesus pregava, ensinava e curava. O reino presente, a igreja luta. Porque na igreja estão os filhos do reino. Fora da igreja, não. É na igreja estão os filhos do reino. Igreja, sim. Reino, sim. Então, não nos deixes cair na tentação de não ansiar pela vinda do reino. Não nos deixes cair na tentação de não submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Eu acho sempre que a minha vontade é melhor. Mas eu tenho chegado à conclusão de que Deus está sempre certo. Agora, essa questão é uma questão que o futuro é quem ensina.
que eu fico angustiado por causa de uma tribulação, mas Deus quer que a tribulação cumpra o seu propósito. Por isso que o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido. No passado, na hora que a tribulação estava batendo, ele estava gemendo, pedindo a Deus para tirar a tribulação. E Deus mantendo a tribulação para ela cumprir o propósito na vida dele, para ele ser um melhor filho, para ser uma melhor filha, para ser um melhor crente, para ser uma melhor crente, para ser um melhor pai, para ser uma melhor mãe, um melhor irmão, um melhor esposo, uma melhor esposa. Deus manda às vezes, não é? Lembre-se da palavra peirasmos, que significa tribulação. Não é? Então Deus não tenta, mas Deus testa. E sempre junto ao trabalho do reino, eu tenho que associar a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. No trabalho do reino, na terra, como é garantido que no céu tudo é feito segundo a vontade de Deus. Não nos deixes cair na tentação de não pedir a Deus que nos alimente com o pão vivo. Esse pão aqui, o pão nosso de cada dia, não é o pão da padaria. Porque o pão da padaria a gente agradece. A gente senta à mesa e agradece. Mas esse pão aqui, Jesus mandou pedir. Dá-nos o pão. Pedir a Deus que nos alimente com seu próprio Filho. Eu sou o pão, disse Jesus. O pão vivo que desceu do céu. E se eu não me alimento desse pão que é Jesus, eu não tenho vida em mim mesmo. Não nos deixe cair na tentação de não perdoar. Perdão é difícil, perdão custa caro, mas perdão é uma ordem de Jesus. E eu tenho que pedir a Ele ajuda a minha fraqueza, porque eu não gosto de perdoar, porque perdoar custa caro, me humilha muitas vezes. Eu estava com toda a razão, mas eu perdi a razão. Meu direito foi tirado, a minha honra foi manchada, o meu nome foi enlameado, enxovalhado. Mas Jesus disse que é para perdoar. E o exemplo ele deu de lá de cima da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa. Perdoa. Eu tenho grandes exemplos de crentes que perdoaram. E eu fico me perguntando, será que eu perdoaria desse modo? Uma crente lá em Vitória da Conquista deixou sua filhinha de 2 anos com a babá, e quando chegou em casa, a babá não estava em casa, a criança também não estava em casa. E ela começou a vasculhar a casa toda e encontrou seu bebê dentro de um tanque de água, já morta. E ela me contou, muitos anos depois, como foi que Deus deu forças a ela para ir à cadeia pública e perdoar aquela criminosa. Ela disse, eu fiz isso para meu bem e para aquela mulher não ir para o inferno.
e anunciou a Jesus para aquela criminosa da sua própria filhinha de 2 anos. Eu me pergunto, será que se alguém tirasse um bebê meu dessa forma, como eu reagiria? A gente tem que confiar em Deus. Tem que confiar no poder dele para nos fazer passar por esses mares vermelhos da nossa vida com a ajuda dele. Não nos deixes cair na tentação de não orar pedindo livramento do mal e o livramento do maligno. A palavra mal que aparece no grego original é neutra. Então, tanto não nos deixa, livra-nos do mal, pode ser também livra-nos do maligno. E nós precisamos do livramento e da proteção do Senhor, porque ele é um inimigo muito poderoso, muito mais do que nós, muito mais inteligente do que nós, muito mais experiente do que nós. E por isso nós precisamos de Deus para vencer, para resistir a esse inimigo. Não creia em gente que empurra Satanás. Não creia em gente que dá comandos a Satanás e ele abaixa a cabecinha. Não creia em gente que do púlpito diz, ele não entra aqui. Se ele entrar, ele sai com o rabinho entre as pernas. Primeiro que não tem rabinho, né, entre as pernas. Mas lembre-se, é um engano pensar que ele não entra na igreja, porque ele entrou no lugar onde Jesus estava celebrando a ceia com os apóstolos. E tentou a Judas. E tirou Judas daquela celebração. E levou Judas para a perdição eterna, para a morte física e para a morte eterna. E ele foi chamado de filho da perdição. Ora, Satanás entrou lá no cenáculo onde Jesus estava com os apóstolos. Por que ele não entra na igreja? Entra assim. Entra assim. E tenta. E joga um contra o outro. E cria animosidade. Porque ele é cheio de animosidade. A palavra Satã, a que vem do aramaico, é uma palavra que define uma pessoa cheia de más intenções, sempre recalcado, sempre querendo destruir aquilo que Deus fez. Não nos deixes cair na tentação de não pedir o livramento do mal e o livramento do maligno. Palavra sua, meu irmão. Muito bem, são 11 horas e 48 minutos em Brasília, 11h48 na nossa capital. Bom, a próxima pergunta, meu pastor. O que significa o que significam, né, as expressões não faças tocar trombeta diante de vós e não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda? A gente enfrenta uma certa dúvida sobre o estilo que Jesus usou nessa linguagem de não fazer tocar trombeta, ou que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. Então, o que seria uma metáfora? Ou temos que entender isso não como metáfora, mas como uma afirmação literal? Então,
a respeito desse texto, que havia uma prática entre líderes judeus, basicamente a trombeta, para conclamar para um jejum público. Para que todo mundo jejuasse. Era um jejum proclamado. Você pode ensinar na igreja a jejuar, mas você não pode obrigar uma pessoa a jejuar, nem a sua igreja a jejuar. Você pode pregar, pode ensinar, pode falar sobre os benefícios, pode orientar a igreja na prática dessa virtude cristã, que é uma virtude cristã tão importante quanto a oração e quanto a prática das boas obras, mas você não pode determinar, né? Por isso, por causa dessa conclamação, muita gente que não queria fazer, fazia, não é? E aqueles que lideravam isso, Jesus disse que eles eram hipócritas, eram atores, encenando em público. Meu líder, não é? O pastor Pedro jejua, que coisa, não é? Então, se você me elogiar porque eu jejuo, ou se eu jejuo, eu já estou recebendo minha recompensa aqui. Não tenho nenhum interesse nesse elogio. Por quê? Porque eu quero receber o elogio de Deus. Eu vos recompensará. Então, o verbo que Jesus usou para recompensar é misthos, M-I-S-T-H-O-S, misthos. Essa palavra significa que alguém lhe deu um recibo. Você fez o jejum e você recebeu um documento de que você jejuou. Ou como uma pessoa lhe pagou, ou você pagou alguém e aquela pessoa lhe deu um recibo. Então, você está plenamente recompensado, ninguém lhe deve nada, mas isso tudo é recompensa aqui. Não é a recompensa do Pai que vem em secreto e ouve em secreto e recompensa. É bem diferente. É bem diferente. Podemos ir para a próxima? Vamos lá. 11h53 em Brasília. A próxima perguntinha, então, meu pastor. Espera aí, que agora tenho que atualizar aqui o meu WhatsApp. Agora sim. A próxima perguntinha. Pastor, não, peraí, não é isso aqui não. A próxima pergunta é a de número 7. Pastor, minha família é católica e a oração do Pai Nosso deles é diferente da nossa. Como se explica isso? Então, só há uma oração do Pai Nosso. Não existe oração diferente. Existe oração que alguém tornou diferente. As alterações foram feitas arbitrariamente pela liderança da Igreja Católica, da Igreja da sua família. E os fiéis católicos não sabem dessa alteração. Porque eu tenho que dizer com tristeza aqui que os católicos não são ensinados a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. São ensinados que o livro é um livro difícil e que somente os clérigos
podem entender. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante. O Espírito ajuda quando estamos lendo a Bíblia, estamos ouvindo a voz de Deus. Quando estamos lendo a Bíblia em voz alta, estamos falando aquilo que a voz de Deus diz e o Espírito está ali para ajudar. Então, ninguém tem autorização para alterar um texto inspirado. A Bíblia é inspirada por Deus. Theopneustos, soprada por Deus. Isso que a palavra theopneustos significa, que nós traduzimos por inspiração. Então, eu lamento muito dizer aqui, e com sentimento, que há uma condenação para quem retira ou acrescenta uma palavra, ou alguma coisa. Diz João, Jesus disse a João, no capítulo 19 de Apocalipse, quem retirar ou acrescentar alguma coisa do livro dessa profecia e assim ensinar aos homens, a condenação é que Deus vai tirar de quem tirou, Deus vai tirar a parte dele na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro, Apocalipse 19. Então, isso é um pecado que essa liderança cometeu, e os seus liderados estão pecando por causa do pecado deles. O que a Igreja Católica fez foi transformar a oração do Pai Nosso em uma reza e acrescentar mais um versículo, que é uma... Portanto, a oração tornou-se a oração do Pai Nosso. Para nós, é a oração do Pai Nosso. Mas para a Igreja Católica é a oração do Pai Nosso e da Mãe Nossa. Porque eles concluem a oração do Pai Nosso assim. Eles omitem porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Eu entendo isso porque alguns manuscritos não consta de alguns manuscritos essa doxologia, mas há em outros manuscritos importantes. Então, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, é uma doxologia, é uma palavra de glória para Deus. Teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, tu é a glória. Então, mas a Igreja Católica, além disso, colocou Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olha, isso foi inserido arbitrariamente no texto original do Novo Testamento. Esta reza a Mãe Nossa. Então, o Pai Nosso é Pai Nosso para os crentes e Pai Nosso e Mãe Nossa para os católicos, além de guindar Maria, a Mãe de Deus. Então, além de ser um texto espúrio, inserido no texto inspirado, é uma sucessão completa de heresias. Por exemplo, Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Filho de Deus, o homem Jesus. Maria não é mãe do Jesus divino. Ela é mãe do Jesus humano. Jesus é Deus homem. 100% Deus, 100% homem.
Isso é ensinado na Bíblia de forma irrefutável. É uma mão de obra, se você quiser desfazer esse ensino da divindade e da humanidade do Senhor Jesus. Então, Maria não é mãe de Deus, isso é heresia. Deus não é criador, Deus não nasceu de uma mulher. Deus é o criador da mulher. Deus, porque se Maria é a mãe de Deus, a mãe de Maria é a avó de Deus, a avó de Maria é bisavó de Deus, é uma heresia completa, né? E é um ensino sem nenhum suporte na palavra de Deus. Além do mais, Deus é espírito. Espírito não nasce de mulher. Deus é espírito. Deus não é uma pessoa humana com carne e osso, como Jesus. Jesus é humano, mas Deus, o Pai, é espírito. E os adoradores de Deus devem adorá-lo em espírito. Diz Jesus em João 4:24. Então, quem intercede por pecadores, agora e na hora da nossa morte, é Jesus. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus. Maria não é divina. Maria é humana. Jesus é humano, filho de Maria, e divino, unigênito do Pai, unigênito de Deus. Então, é diferente. Quem intercede por pecadores, agora e na hora da nossa morte, é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, isso não é uma oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, é uma reza inserida arbitrariamente no texto bíblico inspirado, que é a oração do Pai Nosso. Não tem oração da Mãe Nossa, só tem oração do Pai Nosso. Chegamos ao fim, meu irmãozinho. Muito bem. São agora 12:03 na nossa capital, 12:03. Já estamos na tarde do dia 7 de junho de 2024, ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, em mais uma edição aí do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Hoje estamos aí tratando, né, do tema Boas Obras, Oração e Jejum. 7 perguntinhas já respondidas. Meu pastor, eu devolvo para o senhor fazer aí a sua conclusão. Irmãos, olha, veja bem, a oração nosso deve ser recitada, deve ser cantada, mas a oração do Pai Nosso deve ser conhecida pelo seu conteúdo. Então, qual é o conteúdo da oração do Pai Nosso? É a paternidade de Deus. Toda oração deve ser dirigida a Deus
o Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito. Quando você orar, diga Pai. Ele não disse diga mãe, ele não disse diga filho, ele não disse diga Espírito Santo, ele não disse diga Pedro, diga Paulo, diga João, diga Mateus, diga esse ou esse servo de Deus do passado. Não, diga Pai. E para deixar bem claro, Pai que está nos céus. Esse é o primeiro conteúdo. O segundo é a santidade do nome de Deus, que cabe a mim, ou santificar, ou atrair blasfêmia para o nome de Deus. O reino deve ser ansiado. O reino que vem, que é escatológico, futuro, quando Jesus vai reinar plenamente. O reino presente, em que a igreja prega o evangelho. O reino passado, que Jesus ensinava. E associada ao reino, a vontade de Deus. Buscar primeiramente o reino e a justiça do reino, mas associado a essa busca, a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Não é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O outro conteúdo é pedir a Deus que nos alimente com o Filho dele. O pão aqui não é o pão da padaria. O pão aqui é o pão vivo que desceu do céu. O pão da padaria a gente agradece. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus mandou pedir. Dá-nos o pão. E esse pão é Ele mesmo que alimenta as nossas almas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O perdão é difícil e é outro conteúdo da oração do Pai Nosso. Pedir a Deus ajuda a perdoar. Não nos deixe entrar, escolher ser. A tua palavra diz que o Senhor da tentação, me ajude, Senhor, não a escolher a tentação. A mim me parece agora que a tentação é melhor do que aquela porta, mas eu sei que não é, porque o Senhor me deu aquela porta por escape, para eu não escolher a tentação. E também o outro conteúdo é: livra-nos do maligno, que quer nos destruir. Ele é o ladrão que vem a roubar, matar e a destruir. Em vez dele, Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Ore a oração do Pai Nosso e ore o conteúdo da oração do Pai Nosso, desde que o conteúdo seja a base da sua oração. Muito bem. 12:08, lembrando, gente, que o pastor Pedro Moura também tem um livro com esse título, né? A Oração do Pai Nosso. Top demais. Se você ainda não tem... Ainda tem, pastor, ainda disponível para venda? Sim. Alguns sim. Então, temos. Olha aí, ó, para você que quer adquirir, a oportunidade agora, aproveitando aí o assunto, né? Esse livro top demais, vale a pena você ter em casa, né? E então, assim, ó, aproveita enquanto ainda tem, né, disponível, porque a primeira tiragem, acredito, já deve estar esgotando, né? E tá na primeira ainda, né, pastor? Já segunda edição. Já está na segunda, já, olha aí. Então, e já está esgotando, viu, gente? Então, corre lá,
para você que quer adquirir, você pode adquirir através do Ministério Pastor, o e-mail, tá? ministériopastorpedromoura@gmail.com, ministériopastorpedromoura@gmail.com. Vale a pena você adquirir também o livro A Oração do Pai Nosso. Bom, gente, 12:09. Meu pastor, grato, só temos a agradecer aí por mais essa bênção, né? Sobre as nossas vidas aí. Só aproveitar para ler aqui alguns comentários. A Gleide Rosali já passou por aqui também, mandando alô, mandando recado. Ela falou assim: na cidade do interior da Bahia, onde nasci, havia um costume de ser tocado instrumentos musicais, sanfona e etc., na porta da casa da família que desse esmola. Na nossa porta, não tocavam. Aí ela mandou mais aqui, ó: a Igreja Romana acrescenta ao Pai Nosso uma reza à minha querida irmã, não senhora minha, Maria, mãe do homem Jesus. E o Avelino Santos botou aqui, ó: compartilhando sempre esse ensino maravilhoso. Obrigado, pastor Pedro Moura. O Avelino, que está lá em Nazaré da Mata, lá em Pernambuco, né? Está lá, está plugado com a gente. Deixa eu ver quem mais passou por aqui. Eu já falei, a Cristiana Meira já está na área também. Deixa eu ver quem mais. A Célia Castro, né, que está aí participando com a gente desde cedo. A Aparecida Moraes, a Luzete Gomes, pastor Ederson Araújo também esteve por aqui. Deixa eu ver quem mais. Acho que esses foram as pessoas que estiveram com a gente aqui também. O pessoal da Bíblia em Quadrinho também está aqui. A Bíblia em Quadrinhos, né, também está aqui. Então, aí, muita gente ligado com a gente aqui no chat também, né, mandando recado para a gente aqui no chat, além da galera que está assistindo ao vivo pelo YouTube e, claro, pela Rede 316. Meu pastor, obrigado então, né, por mais esse dia, obrigado por mais esse tempo aqui com a gente. Sexta-feira que vem, meu pastor, meu amigo Lui, rápido no gatilho, já mandou aqui o próximo tema da semana que vem, no Monte da Transfiguração. Eita, top, hein? No Monte da Transfiguração, Mateus 17, versículos de 1 a 13, Lucas 9, 28 a 36 e 2 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Esses serão os versículos, né, que servirão de base para esse tema no Monte da Transfiguração, próxima sexta-feira, imperdível. Então agende direitinho para você não ficar de fora e avisa para todo mundo que vai ser muito bacana. Aí, né, tem muitas curiosidades a respeito aí do Monte da Transfiguração e, claro, os nossos ouvintes inteligentes como são, farão perguntas maravilhosas. Eu tenho certeza que vai ser top demais a próxima sexta-feira. Não é isso, meu pastor? Deus abençoe o exterior, abençoe a sua vida material. Amém. Abençoe o seu trabalho no reino. Amém. Meu amigo Welber, Deus dispense pela paciência que tem comigo e pelo apoio que tem dado ao nosso versículos difíceis da Bíblia. Maravilha. Meu pastor, obrigado, então, bom fim de semana, Deus abençoe. Irmã Dulce, um abraço, querida, dê um abraço aí em toda a família, a Pai do Céu continue abençoando vocês, e até sexta-feira, permitindo Deus. Forte abraço, meu pastor. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316.